E hoje temos um programa quente para uma sexta-feira, né, Cris? É, programa quente, porque o presidente Jair Bolsonaro, nesta véspera de feriado, soltou mais uma durante um pronunciamento lá no Nordeste, em Pernambuco. Ele disse que as manifestações de seus apoiadores no dia 7 de setembro serão um ultimato para principalmente 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir aqui, é um pouquinho longo o que diz o presidente Jair Bolsonaro, mas vale a pena. Nós não precisamos sair das 4 linhas da Constituição. Ali temos tudo o que precisamos. Mas, se alguém quiser jogar fora dessas 4 linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também após o 7 de setembro. O que ficará para todos nós, com essa demonstração gigante de patriotismo, visto em todos os 4 cantos do nosso Brasil, eu duvido que aqueles 1 ou 2 que ousam desafiar a Constituição, desrespeitar o povo brasileiro, saberá voltar para o seu lugar. Para tudo nessa vida é bom renovação. O Supremo começa a ser renovado também. Nós não criticamos instituições ou poderes. Somos pontuais. Não podemos admitir que 1 ou 2 pessoas, usando da força do poder, queiram dar outro rumo para o nosso país. Essas 1 ou 2 pessoas têm que entender o seu lugar. E o recado de vocês, povo brasileiro, nas ruas, na próxima terça-feira, dia 7, será o ultimato para essas 2 pessoas. Ô Cláudio, a corda continua sendo esticada, Cláudio. E ontem o Cláudio tinha feito uma pergunta, né, Cris? Quem é que está ameaçando a democracia? Tá aí a resposta. Eu acho que continua sendo retórica. Eu acho que as pessoas conseguem conviver bem com discursos radicais de todas as maneiras, como sempre aconteceu no Brasil. Não existe esse negócio de ameaça à democracia, né? Não tem ninguém pregando contra a democracia. Aliás, o presidente da República, depois de fazer mais esse discurso aí, que é de uma inutilidade total, né? Isso não constitui nenhum tipo de ameaça à democracia, né? Isso é uma pregação dos ativistas, né? Uma pregação da lacrolândia em que se transformou o Brasil desde a posse do presidente. Aliás, desde a sua eleição lá atrás, em 2018, que se fala em golpe, que se fala em atentar contra a democracia e coisa e tal. Já se vão quase 33 meses de lacração nessa direção, né? Mas o presidente da República, de fato, erra mais uma vez quando ele faz isso, né? Porque, afinal de contas, sabe qual é a utilidade desse tipo de colocação do presidente hoje? Zero, nenhuma. Não vai acontecer nada. Pelo contrário, quando ele diz que os ministros têm que saber se recolher ao seu lugar, quando ele diz que os ministros terão que se redimir, ele está exatamente dando o mote que os ministros precisam para reafirmar o seu próprio comportamento até agora, né? Alguém pode imaginar que povo na rua fará os ministros, sobretudo esses 2 ministros com os quais ele tem medido forças, fará com que essas pessoas recuem da sua posição, do seu comportamento? Duvido, pelo contrário, né? Até uma questão de honra, por mais errado que eventualmente estejam, e aí essa é uma outra discussão, ainda que eles tenham se equivocado em algumas decisões, etc. e tal, no seu comportamento geral, eles não vão recuar por causa do falatório do presidente da República. Isso é uma bobagem, né? Isso serve muito à retórica. Retórica todo mundo pode fazer. Quando o Brasil se mobilizava, saía às ruas para expulsar Dilma Rousseff, aquela cambada de ladrões do Palácio do Planalto, o presidente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, na ocasião, disse que ele e sua turma iam pegar em armas para impedir o impeachment da Dilma Rousseff. Alguém mencionou que aquilo ali era ameaça à democracia? Não me lembro de ter visto nenhum ministro do Supremo, nenhum ministro de qualquer tribunal superior, aliás, nenhum líder político minimamente relevante
considerando que aquilo ali era uma ameaça à democracia. E era, mas assim, era antes disso uma retórica. Alguém imagina que sindicalista pegando de arma? Isso é uma bobagem, né? Isso foi apenas uma verborragia de ocasião do então presidente da CUT. Ninguém levou isso a sério. O problema é que temos agora um presidente que fala e ninguém leva a sério, porque afinal de contas vai acontecer o quê? Depois de 7 de setembro as pessoas vão à rua, vão protestar, evidentemente têm o direito de fazê-lo, seja para defender, seja para criticar o governo atual. As pessoas que vão sair às ruas na terça-feira estarão no exercício do seu direito, do direito de se manifestar. Isso é democrático. Aliás, essa é mais uma reafirmação da democracia brasileira, né? O que a gente precisa é parar de lacrar neste país, né? Todo mundo tem que lacrar, né? O presidente hoje lacrou mais uma vez, né? Ontem foi o presidente do Supremo Tribunal Federal lacrando sobre democracia. Também o presidente do Senado fez lá a sua lacração sobre democracia. Todo mundo lacra, né? E os discursos são muito falsos, né? Porque, afinal de contas, mesmo quando se fala em nome da democracia, casos do presidente da República, do presidente do Supremo, do presidente do Senado e tantos outros políticos, quando se fala em defesa da democracia, o que eles estão fazendo, na verdade, é jogar lenha na fogueira. Jogar lenha na fogueira. É tornar isso ainda mais grave, queimar ainda mais pontes, né? O entendimento já era. Qual é o entendimento possível num clima como esse, né? O presidente da República faz um discurso como esse, terá resposta no mesmo tom, em sentido contrário, se não nos discursos, mas é mais provável que seja no discurso, mas também nas decisões dos ministros, né? A gente viu aí hoje, por exemplo, o presidente da República anunciou que pediria ao Supremo Tribunal Federal para determinar que os estados unificassem o ICMS do combustível. Olha, seja qual for o pedido que o presidente apresenta ao Supremo, ele não será atendido em nada. O clima não está para ele pedir nada ao Supremo Tribunal Federal, a não ser desculpas, eventualmente, coisa que ele não o fará, pelas palavras que tem dito, né? Eu continuo achando que este país está indo como é que eu diria, pro saco, né? Eu lembrei hoje várias vezes da frase célebre do ex-presidente da Câmara, Luiz Eduardo Magalhães, quando ele disse que não havia o menor perigo deste país dar certo. E não pode haver mesmo, né? Porque, afinal de contas, a gente assiste um país, todo mundo apostando no pior, não tem ninguém apostando em entendimento, né? A gente vê na lacrolândia em que se transformou o Brasil, é só isso, né? Só lacração, né? Nessa lacrolândia aí tem lá a nota da FEBRABAN, tem a explicação da nota que não saiu, tem vazamento de parte da nota, tem lá o Fiesp, negócio de notas que ninguém lê, não tem a menor importância. Importante é lacrar, é lacrar. É a lacração da nota que não saiu, é a lacração da FEBRABAN para reclamar da nota que não saiu. Todo mundo está lacrando nessa vida, né? A gente assistiu esses dias uma manifestação da Federação das Indústrias de Minas Gerais, lacrando também, mas com um viés de apoio ao presidente Bolsonaro. Ontem foi a vez da Federação das Indústrias de Santa Catarina, também na mesma direção, apoiando a liberdade de expressão, o direito que as pessoas têm de liberdade de expressão, também um discurso ali mais próximo do que defendem os apoiadores de Bolsonaro, etc. Mas o fato é que o país não anda para frente, né? Para usar uma expressão do ministro da Economia, para justificar o resultado pífio do PIB, o Brasil anda de lado. Anda de lado. Como pode um país conseguir enfrentar suas dificuldades, né, com uma CPI nas circunstâncias em que nós a temos, né? Com espetáculos diários de abuso, né? De violações elementares dos direitos mais fundamentais das pessoas, um horror, né? Enfim, mas é aquela história, a questão é a lacração, né? Ali também é uma CPI composta de lacradores profissionais, e de lacração em lacração a gente vê o país indo para o saco.